do livro Pão Nosso, capítulo 96, justamente por isso, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 96. Justamente por isso. Não vos escrevi porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis. Primeira Epístola, João 2:21. O intercâmbio cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Não é tão somente realização para a escola espiritista, pertence às comunidades do cristianismo inteiro. Por enquanto, anotamos aqui e ali protestos do dogmatismo organizado. Entretanto, a revivescência da verdade assim o exige. Toda aquisição tem seu preço e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo concerto. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. O Senhor permitiu Mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem, comumente, velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre, a fim de extrair conceituação mais respeitável referentemente à vida. É nesse ponto que recordamos as palavras de João, interrogando sinceramente: comunicar-se-ão os mortos com os vivos, porque os homens ignoram a verdade? Isso não. Se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam, nem se decidem a trilhá-lo. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, um bom dia, uma boa noite. Para quem está acompanhando este trabalho do livro Pão Nosso, sabe perfeitamente que ele está sendo feito em forma sequencial. Isto é, cada semana nós estamos estudando um capítulo. E no dia de hoje é o capítulo 96, justamente por isso. E não é coincidência, embora nós assim possamos acreditar, que neste capítulo fala dos vivos e os mortos, justamente no dia de finados. Inicia aqui, então, Emmanuel utilizando esta epístola de João, que diz: não vos escrevi porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis. É interessante as palavras de João, porque ele está escrevendo
essa epístola para reafirmar aquilo que já se conhece, não é? E Emmanuel diz que o intercâmbio cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Então, o dia de hoje, que é o dia de finados, por exemplo, que todos estão lembrando e orando para os seus entes queridos, que já se foram desta vida aqui, que aqui vivemos, em todas as religiões, organizações evangélicas, como ele coloca, é sempre um grande acontecimento. É um assunto que é sempre muito discutido, não é? E continua dizendo também que não é somente para as escolas espiritistas, ou seja, somente para aqueles que acreditam no espiritismo. Essa questão é de todas as comunidades do cristianismo inteiro. Ele diz, nessa outra parte, que no momento se anota protestos do dogmatismo organizado entre essas facções, vamos chamar assim, ou igrejas religiosas, quanto a essa verdade. Então, existe sempre protesto, sempre existe, quando uma igreja fala de uma determinada forma, o outro combate dizendo que não é aquilo, não é? Mas Emmanuel diz que toda aquisição tem seu preço e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Isto é, quando um religioso, que pode ser você ou outra pessoa qualquer, ele encontra uma nova verdade, ele tenta, por todas as maneiras, não aceitar aquilo. Porque ele tem seus valores e não quer mudar os seus valores, porque ele tem medo de mudar esses valores, de ser castigado, não é? Então, essa aquisição sempre obtém obstáculos espontâneos. A pessoa assumir uma nova postura, aceitar um novo conhecimento e, naturalmente, deixar de aceitar aquele que ele tinha, é sempre um grande obstáculo. Mas Emmanuel diz que dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão uma divina finalidade do novo concerto. Então, nós não devemos nos desesperar, não é? Porque se Emmanuel está dizendo, é porque vai acontecer mesmo, né? Nós estamos caminhando, é claro que não de forma acelerada, não é? Mas a natureza não dá saltos, e muito menos nós que fazemos parte dela. Mas, com certeza, à medida que nós vamos caminhando, essas várias subdivisões do evangelismo, ou seja, essas várias igrejas cristãs, vão compreender, não é? Encarnação e desencarnação é um conceito trazido pelo Espiritismo, mas não significa que nós somos os detentores, que nós somos os donos desta ideia. Essa ideia nos foi trazida pela espiritualidade superior. Então, ela pertence à espiritualidade superior que fez esse trabalho a mando de Jesus. E Jesus fazer da vontade do Pai. Então, é este o conceito que nós temos que ter. É a terceira revelação. A primeira foi Moisés, a segunda Jesus e a terceira o Espiritismo, que Jesus deixou no seu evangelho dizendo que não era para os seus discípulos ficarem conturbados, que ele iria mandar o Consolador, não é? E o Consolador é este que nós estamos falando, essa doutrina que nos foi enviada pelos Espíritos superiores. Continua dizendo que o movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. Vejam bem, ele escreveu
este livro, ou psicografou esse livro com o Chico Xavier, na década de 50. Então vejam bem, nós estamos em 2014, quantos anos se passaram? Então, daquela época para cá, tem realmente se dilatado cada vez mais, ou seja, intensificado essa troca de comunicação entre as duas esferas. Haja visto a quantidade de livros que nós temos, que foram deixados por Chico Xavier, e que novos médiuns têm escrito, e outras doutrinas chamadas espiritualistas, não é? Que não fazem parte do espiritismo, mas coadunam com o mesmo pensamento. Continua dizendo Emmanuel que o devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. Isto é, quando essas criaturas lúcidas desencarnam, eles, ao tomarem conhecimento da realidade espiritual, eles ficam realmente com uma atenção muito grande para os encarnados, principalmente para os seus parentes que aqui ficaram, querendo trazer para eles, que ficaram na Terra, esta questão da vida eterna. E quando a pessoa, a criatura, o espírito, ele entende que a vida é eterna, não é? Que a passagem de um plano para outro é uma passagem, ele quer que os seus entes queridos tomem conhecimento. É este devotamento que ele se refere. Tomem conhecimento da vida, do que é principal na vida. Que o apego material é o principal entrave, que nós devemos nos desapegar das coisas materiais, principalmente, não é? E continua dizendo que o Senhor permitiu o Mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Vejam bem, ele se refere aqui àquele dia de Pentecostes que aconteceu, que está na Bíblia, quando muitas pessoas que não conheciam as outras línguas, mas falaram nas outras línguas. E é exatamente o que está novamente acontecendo, naturalmente de outra forma. Ao invés de todos, uma aglomeração de pessoas falarem, esse Mundial Pentecostes está ocorrendo através dos livros, até porque naquela época praticamente não existiam livros, não é? Continua dizendo que convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem comumente velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre, a fim de extrair conceituação mais respeitável referentemente à vida. Aqui é exatamente o que eu acabei de colocar, mas vou falar de outra forma. Emmanuel fala que convém notar, contudo, que as vozes comovedoras, ou seja, as vozes que vêm do além, comumente repetem velhas fórmulas da revelação. O que é velhas fórmulas? É exatamente o que eu acabei de dizer, do que é importante na vida, porque nós vivemos aqui encarnados e a maioria de nós vive pensando que nossa vida vai ser eterna aqui na Terra, que não haverá essa passagem, não é? Ou chamada morte. Então vivemos a vida como se não fôssemos morrer amanhã. Não que nós devemos pensar nisso de uma forma, não é, negativa, não é isso. É porque nós trabalhamos e ficamos envolvidos com o dinheiro, em adquirir coisas, não é? E não pensamos na parte espiritual. Esta que é a questão. Porque trabalhar todos devemos, ganhar dinheiro todos devemos, não é? O dinheiro é de Deus, dizia Chico Xavier. E temos que continuar a vida aqui porque estamos encarnados, mas não apegados. O apego que é o problema. Porque quando se apega, não se tem tempo para as coisas espirituais.
não se tem tempo para você ver o que é importante, de ajudar um irmão, de levar uma palavra, não é? Então, é isso que falta. Continuando dizendo, a fim de extrair conceituação mais respeitável referentemente à vida. Então, quando você dedica um determinado tempo para as coisas espirituais, você está trabalhando neste mundo material, mas com vistas ao mundo espiritual. Porque você é um espírito eterno. Então, a parte espiritual é fundamental. É muito mais importante do que a parte material. Tá certo? Então, devemos extrair conceituação mais respeitável quando nós estivermos aqui pensando no que é mais importante para nós. Nesta outra parte, ele diz que é nesse ponto que recordamos as palavras de João, interrogando sinceramente: comunicar-se-ão os mortos com os vivos? Por que os homens ignoram a verdade? Isso não. Então, ele faz essa pergunta se comunicam. E é claro que comunicam, não é? Mas os homens não ignoram. Muitas vezes, eles querem ignorar. É diferente. Nesta última parte, nós temos que Emmanuel diz: se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes reconhecem o caminho, conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam, nem se decidem a trilhá-lo. Então, é dito aqui, em outras palavras, por Emmanuel, o que João disse. Ora, se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam, nem se decidem a trilhá-lo. Isto é, os que partem comunicam com os que aqui estão encarnados, porque sabem do caminho. Quer dizer, quem está ficando conhece o caminho, sabe o que tem que ser feito, sabe que é um espírito eterno, porém, eles não se decidem a trilhá-lo. Porque quando você conhece o caminho da vida eterna, tem essa noção de que você é um espírito eterno, de que você deve se trabalhar em prol da sua melhora interior, é esse o caminho. É o caminho que Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o caminho da redenção. Mas quando você não se anima e nem se decide a trilhá-lo, levá-lo, não é? Como se não o conhecesse, aí sim é o que está acontecendo nessa passagem aqui, colocada por João e também comentada por Emmanuel. Espero que você tenha aproveitado esta lição, assim como eu a aproveitei. Fiquem com Deus e obrigado por ter me ouvido.